O significado de finados para a doutrina espírita. Ouvinte pergunta se devemos aceitar tudo o que o Espiritismo afirma. Sejamos comedidos ao dar opinião sobre a vida dos outros. Ouvinte sugere mais orações durante o programa. A perversão política do mundo reflete a condição espiritual do povo. A vida no mundo espiritual é dinâmica. Os espíritos não ficam ociosos. Encontro Espírita Regional atingiu suas metas. Muito bom dia, ouvinte de Momento Espírita. Hoje, domingo, 1º de novembro de 2020, estação primavera. Agora são 11 horas e 34 minutos em Garça. Ouça e recomende nosso Momento Espírita, que pode ser ouvido ao vivo pelo site da emissora, no endereço www.uniradio.com.br. E você ainda pode ouvir este programa em qualquer outro horário, acessando o site do Centro Espírita Caminho de Damasco, o Facebook ou ainda o YouTube. Se você tem dúvidas, críticas ou sugestões, mande um recado para o programa por telefone ou por WhatsApp. Participe. Nossos contatos são os seguintes, todos com DDD 14. Telefone fixo da rádio 34710700, celular 981-792405 ou WhatsApp 997-512397. Você pode ainda escrever para a Rádio Universitária no endereço Avenida Doutor Labieno da Costa Machado, número 1725, CEP 17.400-000, ou pode ainda trazer pessoalmente o seu recado. Todo domingo sorteamos um livro entre os ouvintes que nos ligam até o meio-dia para dizer que estão ouvindo o Momento Espírita. O livro que vamos sortear hoje tem por título Morreu e Não Sabia, História de um Jovem Desencarnado, autoria de José Manuel Fernandes, publicado pela editora Petit e que já foi distribuído pelo Clube do Livro Espírita de Garça. Morreu e Não Sabia, portanto, é o livro que estaremos sorteando logo mais ao final do programa. E se você quer concorrer a um exemplar dessa obra, ligue num destes telefones. 3471-0700, nosso telefone fixo, 981-792405 ou mande uma mensagem para o WhatsApp 997-512397, todos os números com DDD 14. A edição deste domingo conta com o contato e o comando técnico de Guilherme Souza. A apresentação, Juliana e Luiz Eduardo. O Mares para atender o telefone e a participação especial da Sônia. Momento Espírita. Um tempo de paz. A chegada do dia de finados reacende em cada um de nós a saudade dos entes queridos que já se foram desta vida. É tempo de recordar aqueles com quem estivemos convivendo mais de perto, na grande parte das vezes por muitos anos, e cujas imagens de vida, plenas de boas lembranças, ainda pululam em nossa mente. Onde estarão eles agora? Evidentemente não é a pergunta que todos fazem. Quem não crê na vida após a morte, no máximo só pode satisfazer-se com uma intensa e amarga saudade, um sentimento de ausência por quem não mais existe e com quem nunca mais poderá se encontrar. Os que acreditam na alma, mas concebem que esta é a única vida que temos na Terra, oram para que seus entes queridos se salvem da condenação eterna e ganhem as bem-aventuranças dos céus. Vocês já imaginaram o drama de uma mãe que ganhasse o céu e lá permanecesse por toda a eternidade, sofrendo pelo filho que foi condenado às dores do inferno? De que céu poderia essa mãe desfrutar?
Os espíritas têm a certeza da imortalidade, mas também têm a certeza da anterioridade e da continuidade da vida. A imortalidade não é apenas viver uma vida e através dela definir seu destino para todo sempre, sem nenhuma oportunidade de retomar suas experiências. Aliás, segundo o Espiritismo, não teria sentido nos planos de um Deus perfeito e bom que o espírito tivesse uma única chance de viver poucos anos aqui na Terra. O que são 10, 20, 50, 80 anos diante da eternidade? E assim mesmo, para cada um deles, uma experiência totalmente diferente. E, baseando-se apenas nisso, ser julgado de forma definitiva e irrevogável para sempre. Por isso que para o espírita não há lógica na doutrina da vida única e muito menos na eternidade das penas. Não vivemos neste planeta senão uma ínfima parte de nossa longa existência. Isso aqui é apenas a ponta do iceberg. Já vivemos antes e vamos continuar a viver depois. Nossos entes queridos que já nos deixaram, seja qual for as idades com que partiram, criança ou jovem, adulto ou idoso, continuam se aperfeiçoando em busca de Deus. Somos seres que jornadeiam através das reencarnações com vistas à própria perfeição. A vida terrena, embora importante, é uma dessas curtas jornadas, pela qual somamos experiências que nos estimulam ao pleno desenvolvimento. Quando nascemos, estamos procurando o aperfeiçoamento de acordo com as leis da evolução. Quando deixamos a Terra, concluímos mais uma etapa e começamos outra de preparação para novas experiências evolutivas. A vida é um ciclo de constante recomeçar. Nossos entes queridos que, na linguagem comum, morreram, na verdade, continuam mais vivos do que nunca. Já passaram por mais uma etapa. Estão vivenciando novas situações, ou na espiritualidade, numa fase de preparação, ou em outra encarnação, quando já retornaram à Terra em algum lugar. Talvez até mesmo bem perto de nós, sem que tomemos conta disso. Finados, portanto, é um dia de homenagem aos que já se foram. Por mais difícil tenham sido nossas relações com os que partiram, certamente, diante do fenômeno da morte, muita coisa já refizemos em nosso sentimento em relação a eles, porque nada melhor que o tempo para sopesar o significado da convivência. Neste dia, lembramos deles e lhes oferecemos um pensamento de paz, um sentimento de saudade, dizendo-lhes que, apesar de tudo, nós os respeitamos e amamos e queremos, para eles, todo o bem do mundo. Não importa onde se encontram neste momento, eles de fato receberão as nossas preces, porque a prece é uma força espiritual que se irradia do coração para levar a mensagem de paz e alegria a quem amamos, estejam eles onde estiverem. Se algum deles já se encontra novamente perto de nós, reencarnado, tanto melhor. A bondade de Deus é tão grande e sua sabedoria tão perfeita que nunca nos falta a ocasião de reatar nossos laços de afeto e começar tudo de novo. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. Prezada ouvinte, prezado ouvinte, aguardamos suas perguntas, comentários, críticas ou sugestões. Sua participação é que faz o nosso programa.
As perguntas formuladas num domingo serão respondidas em edições seguintes, pois temos o cuidado de pesquisar para dar respostas melhores e mais bem elaboradas. Vamos às participações deste domingo. Um ouvinte nos apresentou o seguinte questionamento: devemos aceitar tudo o que o Espiritismo ensina? Caro ouvinte, não devemos aceitar nada que contraria a razão e o bom senso, venha de onde vier. É o que diz o próprio Espiritismo. Se você consultar o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 29, intitulado A Fé Remove Montanhas, vai saber o que o Espiritismo diz a respeito de nossas crenças. Neste capítulo, Allan Kardec faz uma crítica construtiva ao que ele chama de fé cega, ou seja, a crença passiva e sem fundamento lógico. A fé cega não é mais deste século, diz Kardec, referindo-se ao século XIX. E veja você que nós já estamos no século XXI. Continua Kardec mais adiante. A fé raciocinada, também chamada de fé racional, é aquela que se apoia sobre os fatos e a lógica. Não deixa atrás de si nenhuma obscuridade. Crê-se porque se está certo. E não se está certo senão quando se compreendeu. Eis porque essa fé não se dobra, porque não há fé inabalável, senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Isso quer dizer que o bom uso da fé não se restringe apenas às ideias religiosas, mas vai muito além, abrangendo todos os aspectos da vida humana. As pessoas que acreditam facilmente no que lhes dizem, principalmente nesta época de fake news, são chamadas pessoas de boa fé. Como elas não usam o raciocínio para avaliar o que vem, o que ouvem ou o que leem, facilmente podem ser enganadas e geralmente o são. Isso não é invenção do Espiritismo, caro ouvinte, faz parte da busca filosófica da verdade, cujas bases estão na filosofia de Aristóteles, cerca de 4 séculos antes de Cristo. Aliás, no campo moral ou religioso, quem passou esses ensinamentos foi Jesus de Nazaré, que teve a ousadia de criticar os dogmas religiosos de seu povo, questionando crenças, usos e costumes que feriam o bom senso e contrariavam os mais elementares princípios da lógica. Se você ler com muita atenção os evangelhos, vai perceber que o pensamento de Jesus sobre o bem, a verdade e a justiça vinha dar um passo além dos ensinamentos de Moisés e dos profetas. Ele acrescentou o crivo da razão. Por isso, neste particular, o Espiritismo não trouxe nenhuma novidade, apenas aprofundou e ampliou o conceito da fé que remove montanhas, mostrando que para se crer é necessário compreender, pois a fé cega, muitas vezes, leva o homem ao erro e até ao crime, como acontecia à mulher quando surpreendida em adultério na época de Jesus. Não fosse a intervenção racional do Mestre, levando a multidão a raciocinar e tirar sua própria conclusão, mais uma mulher teria sido vítima de apedrejamento. Ora, caro ouvinte, assim como recomenda que a fé racional seja aplicada na análise de outras doutrinas, o Espiritismo não poderia dispensar que essa fé fosse aplicada a ele mesmo. Por tal razão, a doutrina não dispensa seus adeptos de questionar e de analisar pela própria cabeça a procedência de seus princípios. Ela também não pode exigir que todos tenham a mesma opinião sobre todos os pontos, o que seria humanamente impossível. Desse modo, só adota o Espiritismo de verdade quem compreendeu a razão pela qual deve nele crer. Num artigo da Revista Espírita de abril de 1866, intitulado Espiritismo Independente,
Allan Kardec está rebatendo críticas a ele endereçadas, e supostamente pelo fato de ele querer se impor por suas opiniões pessoais. Ele afirma: o Espiritismo, proclamando absoluta liberdade de consciência, não admite nenhum constrangimento em matéria de crença e jamais contestou a ninguém o direito de crer à sua maneira em matéria de espiritismo, como em qualquer outra coisa. Essa liberdade de pensar dá ao espírita uma grande liberdade sobre os mais variados assuntos, desde que ele seja de fato espírita. E ser espírita, antes de tudo, é aceitar os seus princípios fundamentais, os pilares mestres que sustentam a doutrina, como Deus, a imortalidade, a comunicabilidade dos espíritos, a reencarnação, a lei de evolução, a fé racional e a moral ensinada por Jesus. Eis o drama relatado por uma ouvinte. Há muito tempo, eu e meu marido tínhamos amizade com um casal que, por motivos de ciúme, acabou se separando. Antes, houve um grande desentendimento entre eles e tudo parecia claro para nós. Chegamos a tomar partido a favor da esposa. Eles se separaram. Com o tempo, porém, as coisas se mostraram mais claras para nós e então percebemos que estávamos errados e que o marido estava com a razão. Só que agora ele não aceita mais nossa amizade. A vida ensina. Alguém disse isso. Na verdade, cara ouvinte, todos nós, espíritos reencarnados neste mundo de provas e expiações, estamos sujeitos a cometer erros. Erramos em nossos julgamentos, erramos em nossos atos. Todos deveríamos ter consciência disso, porque então passaríamos a nos conduzir com mais cuidado em relação aos erros dos outros. Dependendo da situação, o terreno pode ser muito escorregadio e nos pegar de surpresa. Muitas vezes, porém, um pequeno deslize, um erro que consideramos menor, quase insignificante, pode causar um grande prejuízo para alguém. Prejuízo que certamente não sabemos avaliar, porque não fomos nós que o sofremos. Mas dependendo do dano moral sofrido, ele pode ser causa de muitos problemas. Quando percebemos o erro, mesmo que nos esforcemos para consertar, querendo reatar a amizade, como é o seu caso, quase nada resta fazer. Todos nós, portanto, devemos nos conscientizar de que em algum momento da vida podemos ser decepção para os amigos, mesmo que estejamos agindo com honestidade e com a melhor das intenções. Embora honestos, podemos cometer erros graves, principalmente quando nos precipitamos, envolvendo-nos emocionalmente num problema, num problema que não é nosso. Neste caso, só nos resta compreender a dor de um coração ferido por culpa nossa e orar por ele. Há nos corações sempre razões que ainda não podemos entender. Dê tempo ao tempo. Não haja com precipitação de novo. É possível que a situação venha a mudar. Para isso, devemos nos conduzir com discrição e cautela para não complicarmos mais ainda o problema. Neste caso, lembramos da recomendação de Jesus quando disse: buscai o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. E atenção, você pode nos telefonar agora e concorrer ao livro Morreu e Não Sabia, História de um Jovem Desencarnado, autoria de José Manuel Fernandes. Use os seguintes telefones: telefone fixo aqui da Unirádio 3471-0700, o celular 981-79-2405 e o WhatsApp 997-512397, todos com DDD 14. Uma ouvinte com quem estivemos conversando pessoalmente
perguntou por que não colocamos mais orações neste programa. Apesar de termos conversado com ela sobre o assunto, pedimos licença para trazer a questão aos demais ouvintes, por julgarmos muito apropriada aos temas que aqui tratamos. Quem conhece um pouco de espiritismo sabe o quanto a prece ou a oração é importante para sedimentar e nos fortalecer os bons sentimentos. Toda vez que conseguimos nos recolher de fato no mais íntimo da alma, com bons propósitos e com fé em Deus, podemos vivenciar um instante de contato com Ele. Podemos afirmar que este é um instante sagrado. Jesus nos ensinou a prática da verdadeira oração, quando nos trouxe a pequenina e singela oração do Pai Nosso. Ele mesmo, o Mestre, costumava orar em alguns momentos para falar com o Pai no silêncio da alma, conforme relatam os Evangelhos. Por isso mesmo, vendo à frente a multidão que ansiava pela proteção de Deus, recomendou: quando quiserdes orar, entrar em vosso quarto e, fechada a porta, orai ao vosso Pai em segredo ou em silêncio, e vosso Pai, que sabe o que se passa em segredo, vos atenderá. Ao final de cada edição deste programa Momento Espírita, colocamos uma prece na voz de Chico Xavier, esperando que os ouvintes acompanhem o significado e o sentimento mais profundo das palavras, a fim de encontrarem no coração esse ponto de contato com o amor que Jesus ensinou. Achamos que uma única prece no programa é suficiente, lembrando o Mestre quando disse: não vos preocupeis em orar muito em vossas preces, como fazem os gentios, porque eles pensam que é pela multidão de palavras que serão ouvidos. Não vos torneis, pois, como eles, porque vosso Pai sabe do que necessitais antes mesmo de o pedirdes. Na verdade, estamos mais preocupados em levar os ouvintes à reflexão e ao bom sentimento. Nosso programa é, sobretudo, informativo. Quando passamos a entender melhor a lei de Deus, percebemos logo que não estamos neste mundo por acaso, que cada um de nós tem um papel nos planos divinos e, principalmente, que tudo que passamos faz parte de uma experiência importante para o nosso crescimento espiritual. A compreensão das leis de Deus clareia o caminho que devemos percorrer na vida e, ao mesmo tempo, nos reconforta, porque passamos a dar um sentido mais elevado à vida, sabendo que nada acontece por acaso e que em nenhum momento estamos sozinhos, por mais difícil a situação. Deus está conosco sempre, não tanto pelas orações que fazemos, mas, sobretudo, pelos sentimentos que cultivamos e pelas ações que praticamos. Está claro nos Evangelhos que Jesus pediu mais ação do que adoração, como na parábola do bom samaritano. Aliás, não foi por outra razão que ele chamou os fariseus de hipócritas, afirmando que eles traziam a religião nos lábios porque oravam muito, mas não no coração. Mas as coisas não mudaram muito depois de Jesus. O homem ainda prefere a adoração, que é mais fácil e exige menos esforço. O lado sublime da religião é a prática do bem, o exercício desinteressado do amor no dia a dia de nossa vida. Essa prática consiste no esforço de cada um em conviver bem consigo mesmo e com as pessoas que estão à sua volta, desenvolvendo as virtudes da humildade, da compreensão e da solidariedade para com todos. É nisso que reside a felicidade dos que seguem realmente o Cristo. A prece, caros ouvintes, é um sublime encontro com Deus, quando está impregnada de nossos bons propósitos. Por isso ela é um momento especial de íntimo recolhimento, onde o melhor de nós se mostra ao Pai.
A sublimidade desse momento não é medida pelo número ou pela duração da prece ou pelo tempo que ela ocupa, mas sim pela sinceridade do coração. Mais significativo que a oração, no entanto, estão o bem que podemos fazer e o mal que devemos evitar no dia a dia de nossa vida. Comentário de um ouvinte. Dói muito ver tantos conflitos em torno da vacina contra a Covid-19. O homem honesto fica sem compreender como que políticos que foram eleitos para resolver problemas do povo partem para a briga uns contra os outros, prejudicando a nação. Eles estão preocupados com as regalias do poder e se esquecem do compromisso que assumiram perante a pátria e perante Deus. Estamos distantes de uma condição espiritual que nos estimule o verdadeiro espírito de coletividade. Quase sempre agimos apenas no interesse próprio, esquecendo o bem-estar da sociedade. O panorama social e político do mundo demonstra que o egoísmo e o orgulho ainda prevalecem em nossas relações. Quase sempre estamos pensando em levar vantagem. Portanto, o problema não está apenas com os políticos, mas com certeza no mundo político, que se tornou um mundo de disputas e rixas pessoais. Essa particularidade aparece com mais nitidez. Quando é que vamos ter uma política de verdade? Certamente quando a maioria dos políticos estiver envolvidos com os verdadeiros interesses da nação. Quando cada político for capaz de renunciar ao conforto e às regalias que o cargo lhe confere para se colocar ao lado do povo na solução de seus problemas. Quando o político não precisar mais se utilizar da prerrogativa de homem público para se defender de acusações que pesam sobre ele. Em suma, quando for capaz de dar de si muito mais que qualquer cidadão comum. O ideal para a humanidade é a fraternidade. Mas nesse sentido, com certeza ainda temos um longo caminho a percorrer. Quando Mohandas Gandhi assumiu a mobilização do povo para conseguir a independência da Índia, ele já vinha dando exemplo de idealismo e abnegação. E sem ser um político na acepção comum da palavra, ele acabou comandando o povo indiano sem se afastar do ideal de liberdade e não violência. A política de Gandhi estava nele mesmo, no homem que ele era, no cidadão que ele representava, submetendo a toda sorte de sacrifício, sem pensar em si mesmo antes de pensar no bem do povo. Sobre isso, Allan Kardec deixou bem claro em sua obra que o ideal espírita é a formação do homem de bem, conforme lemos no Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo. Só os homens de bem, aqueles que se enquadram nas condições apontadas por Kardec, é que teria condição de fazer um governo justo e honesto. Mas ainda estamos bem longe de alcançar esse patamar, pois o político provém do povo. Antes de ser político, ele era um simples cidadão. E será que, como cidadão, antes de ser político, ele sabia se conduzir com respeito e dignidade, com empenho e abnegação, a ponto de chamar a atenção sobre seu desempenho na sociedade? Infelizmente, nós queremos políticos que sejam homens especiais, mas ainda temos dificuldade de nos conduzir como cidadãos. Precisamos pensar urgentemente sobre isso, se quisermos iniciar um movimento de reforma moral na sociedade. Segundo Allan Kardec, a verdadeira reforma social na Terra só poderá ocorrer com a nossa reforma moral. E atenção, você ainda pode nos telefonar agora mesmo e concorrer ao livro Morreu e Não Sabia, História de um Jovem Desencarnado, autoria de José Manuel Fernandes. Use os seguintes telefones:
3471-0700, celular 981-792405 e o WhatsApp 997-512397, todos com DDD 14. Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto, um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia, uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio, Federação Espírita Brasileira. Estudando a doutrina espírita, ainda sobre as ocupações dos espíritos. O Livro dos Espíritos nos dá uma ideia muito geral de como é a vida no mundo espiritual. Mas o que fica muito claro a partir da questão 558 é que há uma semelhança entre os que os espíritos fazem lá com o que nós, humanos, fazemos aqui. No mundo espiritual não existe o corpo físico, e então os espíritos atuam através de seu instrumento de manifestação, que é o perispírito, acionado pelo pensamento e pela vontade. Na verdade, quem são os espíritos? Os espíritos são apenas os seres humanos desencarnados, e como a natureza não dá saltos, a continuidade da vida, em muitos aspectos, segue o seu ritmo de evolução. De uma maneira geral, informam os instrutores que tanto os espíritos mais evoluídos, geralmente chamados de superiores, quanto os menos evoluídos, chamados de inferiores, têm sua forma e seu objeto de ação, cada qual de acordo com as suas condições evolutivas. Da mesma forma que aqui na Terra, as pessoas atuam nos mais diferentes campos de ação, contribuindo para o bem comum. Todos têm deveres a cumprir, lembra a questão 560, e utilizando de uma comparação para facilitar o entendimento do leitor, esclarece: o último dos pedreiros não concorre para construir o edifício tão bem como o arquiteto? Conclusão: cada um dá o que tem de acordo com suas aptidões e sua área de atuação. Os chamados espíritos protetores ou anjos da guarda, por exemplo, têm seu papel e suas atribuições, mas dependendo de cada caso, um mesmo espírito pode ter várias atribuições ao mesmo tempo. E prosseguem os instrutores informando: todos devem percorrer os diferentes graus da escala evolutiva para se aperfeiçoar. Deus, que é justo, não poderia querer dar uns a ciência sem trabalho, enquanto que outros não adquirem senão com sacrifício. No universo dinâmico de Deus, a lei é o trabalho. O Pai trabalha, disse Jesus. Todavia, aqui entre nós humanos, é possível que alguém faça uma opção por não trabalhar, e isso dure até sua morte. Mas, do ponto de vista do espírito, a vida não termina com a morte, pois o espírito sobrevive sempre e reencarna inúmeras vezes. Desse modo, o despertar para a necessidade do trabalho vai ocorrer mais cedo ou mais tarde. Evidentemente, estamos nos referindo ao trabalho como ocupação útil, segundo o conceito dos espíritos, e não como algo que venha trazer algum prejuízo à humanidade.
Mensagem para a nova era. Você está ouvindo o Momento Espírita, programa do Centro Espírita Caminho de Damasco, que apresentamos todo domingo a partir das 11h30, aqui na Unirádio AM 1060 kHz. Aguardamos sua comunicação, prezado ouvinte. Telefone ou traga pessoalmente o seu recado. Encontro Espírita Regional em Garça. O 38º Encontro Regional de Trabalhadores Espíritas, realizado neste último domingo e que neste ano foi sediado em Garça, alcançou suas principais metas através da transmissão online. Milhares de visualizações foram registradas pelo Facebook. Sobre o tema O Centro Espírita e a Saúde Integral, falou pela manhã o geriatra Luiz Gustavo Langoni Mariotti. À tarde, o infectologista Ricardo de Souza Cavalcante, ambos da Associação Médico Espírita de Botucatu. E à noite, o endocrinologista Fábio Narsri, da AME São Paulo. No próximo ano, o encontro será na cidade de Tupã. Sobre o dia de finados, ouça o que o escritor espírita Richard Simonetti, autor do livro Quem Tem Medo da Morte, disse durante uma de suas entrevistas. Devemos homenagear nossos entes queridos que partiram da forma mais singela, onde estivermos ou em locais preferidos pelo desencarnado durante a vida física, ou em casa mesmo, como um dia dedicado às suas lembranças com flores, fotos ou qualquer outro meio de lembrar os bons momentos que passaram juntos. Os espíritos provavelmente vão participar da homenagem, todos reunidos e sempre se lembrando de situações boas durante suas vidas, seja em palavras ou em pensamentos, o que sem dúvida lhes fará bem. Atividades do Caminho de Damasco. O Centro Espírita Caminho de Damasco, na Rua Gabriela 178, já reativou as reuniões de passes para atendimento público, somente aos domingos às 18 horas. Aliás, neste momento, passes somente aos domingos. Repetindo, passes somente aos domingos. As demais atividades estão sendo realizadas de forma virtual, utilizando os recursos da internet. Segunda-feira, palestra às 20 horas sobre os mais variados temas. Amanhã, José Benevides Cavalcante abordará o tema O Desafio de Ser Feliz. Terça-feira, às 19h30, estudo dos primeiros capítulos do livro No Mundo Maior, de André Luiz. Na quarta-feira, às 19h30, iniciação à doutrina espírita. Na quinta-feira, às 19 horas, Evangelho no Lar. Na sexta-feira, às 20 horas, estudo da obra No Mundo Maior, já nos seus últimos capítulos. E atenção, os integrantes desses grupos devem acessar as reuniões pelo site do centro, no endereço www.caminhodedamasco.com. Os demais interessados precisam fazer um pré-cadastramento através do celular 997-020977. O Centro Espírita Caminho de Damasco tem diversas outras atividades que não foram interrompidas neste período de distanciamento social. Além do programa Momento Espírita, o Clube do Livro Espírita e o Grupo Vida, que envia mensagens a famílias que perderam recentemente entes queridos. O Clube do Livro Espírita está levando aos seus associados, neste mês de outubro, a obra Vidas, Memórias e Amizades, autoria do escritor Wilson Garcia, que traça, em linhas gerais, a contribuição de alguns dos mais dedicados estudiosos e divulgadores da doutrina espírita no Brasil. A publicação é da editora M. Por R$ 18,00 apenas, você também pode participar do Clube do Livro, recebendo mensalmente um novo lançamento em sua casa. Ligue para a Luciane no celular 988 130905. Você pode contribuir para os serviços assistenciais do Lar Meimei, instituição de assistência e amparo à família,
fazendo doações de gêneros alimentícios de primeira necessidade para a cesta básica ou doando materiais usados para o Bazar da Pechincha. Ligue 34710604 e fale com o Enio no horário comercial de segunda a sexta-feira. Biblioteca Batuíra. Tão logo superemos mais essa fase do distanciamento social em razão da pandemia, a Biblioteca Batuíra, que ainda está em recesso, voltará a funcionar para atender o público. Como todo domingo, a Sônia, responsável pela biblioteca, deixa hoje a sua mensagem. Bom dia. Mensagem de Zilda Rosim, do livro A Próxima Parada, para que reflitam. Dia de Finados. Ante a gélida lápide em que repousam os restos mortais de nossos entes queridos, não vamos regá-la com lágrimas do desespero, da inconformação ou da revolta. Acobertemo-la com as flores perfumadas da esperança no reencontro feliz, quando adentrarmos o mundo dos espíritos, qual viajor exausto, após jordanearmos pela terra na busca incessante da felicidade efêmera que jamais conseguiremos alcançar entre as quimeras do mundo transitório, onde somos estagiários passageiros. Que o luto da saudade se transforme na luminosidade da gratidão para com Deus, pela bênção gloriosa que nos concedeu ao ter no aconchego do coração os filhos do Pai Celestial como familiares e amigos muito amados. No adeus dorido da despedida àqueles corações amados que a morte arrebatou, digamos até breve, na certeza de que apenas nos distanciamos, mas jamais nos separaremos. Façamos dos canais da prece o elo de união entre nós e construamos a ponte que nos ligará a eles com o bálsamo do amor e da caridade. No dia de finados, iluminemos as campas com a tocha da fé viva e da gratidão por todo o bem que nos proporcionaram, pois são velas imperecíveis que podem ser acesas mesmo a grande distância. Vamos tecer a coroa com as fibras saídas de nosso coração, através do amor ao próximo que praticarmos em nome de nosso ente querido desencarnado, cobrindo-o nu, dessementando ao sedento de esclarecimento, saciando ao faminto, protegendo a criança, levantando os caídos e oprimidos, amparando a velhice. Agindo assim, podemos guardar a certeza de que o túmulo de nosso ente querido será o mais lindamente ornamentado, cuja beleza e esplendor reflorirá nos planos siderais, indo iluminá-lo para todo o sempre. E de onde ele estiver, haveremos de sentir o seu reconhecimento em forma de proteção, como a dizer-nos: Deus te pague, meu amigo. Bons pensamentos, boas lembranças, ações cristãs e nossos entes que já partiram para outro plano irão ficar imensamente felizes e iluminados. Mas não somente no dia de finados, e sim todos os dias. Passamos agora ao sorteio do livro que anunciamos no início desta edição entre os ouvintes que nos telefonaram ou mandaram sua mensagem. Trata-se da obra Morreu e Não Sabia, história de um jovem desencarnado, autoria de José Manuel Fernandes. E atenção, o livro sai para a nossa ouvinte Maria Laucene Lesse. Parabéns, Maria Laucene Lesse. Você pode vir buscar o seu livro durante a semana no horário comercial aqui na Unirádio. Prezado ouvinte, estamos encerrando mais uma edição de Momento Espírita, 48 anos no ar. Agradecemos sua atenção e desejamos a todos um bom domingo e uma excelente semana, prometendo um novo encontro para o próximo domingo, às 11h30, aqui na Unirádio. E neste encerramento ficamos com mais uma mensagem espiritual na voz de Chico Xavier.
Confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia.